é que esse povo tá fazendo essas planilhas sem... Pronto, pode perguntar, William. É questão do aço. Porque lá tem dizendo que pode ser calculado pelos quilos e também tem os fabricantes dizendo o tipo de armação. Aí eu queria saber, tipo, é separado, nós vamos escolher ou calcular por quilo ou definir o tipo de armação, porque a gente também não pagou a estrutura de aço. Pronto, exatamente. Você decide como. Eu dei até dicas numa aula aí, acho que foi até o grupo de Pablo. Você decide primeiro qual é a bitola do aço que você vai utilizar para segurar aquela estrutura. No caso, como o projeto de vocês é um projeto relativamente simples, que não tem muitas cargas, você pode utilizar aço de 3/8. Aí, você define a quantidade de barras que vai ter. Aí, depois que você definir a quantidade de barras, aí você define, você calcula quantos você vê os tamanhos das estruturas. Aí depois disso você calcula quantos metros desse aço vai pegar, certo? Isso é uma forma. Outra forma, como a gente não está fazendo projeto estrutural, aqui o nosso objetivo é fazer orçamento, e como a gente não tem o projeto estrutural para a gente pegar o quadro de ferragem, que seria relativamente mais simples para vocês se vocês tivessem o quadro de ferragem para consultar e tivessem todos os projetos, né? Vocês podem pegar um item que tem lá na planilha CINFRA, que é concreto estrutural acima de 20 MPa. Eu acho que é assim o item. Aí vocês vão ver que na composição ele já bota a taxa de aço, certo? Independente da bitola. E para efeitos de orçamento, essa situação já é suficiente. Agora, o ideal na vida prática de vocês é que quando vocês forem fazer o orçamento, vocês tenham todos os projetos para não ter esse problema, né? De ficar sem saber como fazer. Aí por isso que a gente coloca logo uma taxa para projeto no orçamento. Tá entendendo? Tem um item concreto que já vem com a taxa de aço nele. Aí você pega aquele item e vê a composição, e já vai ter a composição lá na composição aço CA50, não sei o que mais lá. Aí você vai e pega aquele item e vê apenas quantos metros cúbicos de concreto vai pegar nas suas estruturas. Você não já vai ter feito o levantamento para definir as formas, de acordo com o que eu orientei anteriormente, quantificar quantos pilares vai pegar, a altura, a seção mínima de acordo com o MBR 6118, 2014, certo? Aí, com aquela mesma memória de cálculo que você fez para fazer esse levantamento das formas, você utiliza para fazer, quantificar quantos metros cúbicos de concreto sua estrutura vai pegar. E as fundações também, que as fundações é concreto de uma resistência, no caso as fundações de vocês são fundações do tipo sapata, né? O concreto ele não é o mesmo concreto da mesma resistência das superestruturas, né? No caso, pode ser uma resistência um pouco menor, certo? Pronto, tá certo. Aí, professora, questão de reboco, por exemplo, a senhora na aula falou, relação do chapisco com gesso e tal. Quando for fazer o cálculo do reboco, a gente vai fazer do mesmo jeito que se fosse revestimento, né? Por exemplo, tipo, pegar a área da parede, às vezes a espessura do que seria o reboco, não era? Exatamente. No caso, reboco, chapisco, no caso, as alvenarias de vocês, né? Você vai fazer primeiro o levantamento do item alvenaria de vedação. Aí você vai colocar dois tipos de alvenaria, sendo a alvenaria externa de um tipo, mais larga,
Porque você vai se lembrar que a norma de alvenaria de vedação exige que a alvenaria externa tenha 14 centímetros. Os blocos que sejam utilizados sejam blocos de pelo menos 14 centímetros, por causa das condições de conforto térmico. E no item alvenaria interna, você vai colocar outro bloco, que é o bloco de 9 centímetros. Aí você vê os vãos, né? De acordo com cada vão, você vê quantos metros quadrados de alvenaria vai pegar. Aí, baseado nisso, você vai fazer o levantamento primeiramente do chapisco. Todas as alvenarias, elas devem ser chapiscadas para que sejam protegidas, né? E também para dar aderência quando você for revestir. Aí, sobre esse chapisco, nas áreas molhadas, onde você vai colocar provavelmente revestimento cerâmico, você vai colocar o embolso e vai colocar o revestimento cerâmico para revestir o embolso. E nas áreas enxutas, nas áreas secas, você vai colocar o embolso e o reboco. E aí, a partir disso, você vai começar a definir a pintura. Como é que vai ser feita? No caso, se a sua edificação você considerou que é padrão normal, você vai emassar. Aí você bota massa PVA interna e externa. Aí, no caso, se você considerou que é padrão baixo, aí não tem emassamento, é só pintura mesmo. Pronto, entendi. Aí, no caso, só olha lá no CIFRA o valor, que é correspondente, que é por metro quadrado, e coloca lá na tabela, né? Você levanta o quantitativo de área de metros quadrados e pega o valor unitário ou no CINFRA ou no SINAP e também pega a planilha de composição. Pronto, tá certo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Sim, tem uma parte que é para, tipo, calcular também em relação ao canteiro de obra. Isso entraria na segunda planilha ou na primeira? Na de composição ou na primeira? Na verdade, todos os itens entram nas duas planilhas, certo? Na planilha 1, você coloca o que é o serviço que vai ser executado. E na planilha 2, você coloca a composição do serviço, certo? No caso, o canteiro de obras, você vai calcular de acordo com a NR18. Aí você vai definir uma área de canteiro mínima para atender às condições da sua obra. No caso, como a sua obra é uma obra de pequeno porte e uma residência, você vai colocar apenas um banheiro que atenda a população da sua obra, né? No caso, a população, me refiro de mão de obra que esteja executando a obra. Aí um banheiro, um local para depósito, um local para refeitório que caiba 6 pessoas no máximo, que numa obra dessas nunca vai ter mais do que 6 pessoas. Um local para betoneira, coberto, as baias e um local para armazenamento de entulho. Aí você vê lá, na CINFRA vai ter vários tipos de canteiro de obras, vai ter barracão coberto. Aí você vê qual é o valor unitário do barracão coberto. Aí você vai ter que abrir a composição para ver o que é que está incluso. Aí, se já tiver incluso algo que lhe atenda, aí você considera aquele item. Entendi, professora. Então, é assim. A primeira tabela, a pessoa, por exemplo, vai colocar a pintura, aí vai colocar só por cima, revestimento, sei lá, pintura X. Depois... Aline, você está com a planilha aberta ainda? Estou sim, professor, para apresentar. Por favor, abra novamente aquele exemplo da pintura do ADN de Paulo dos Ferros. Essa não, a outra. Pronto. Ó, tá aí, William, orçamento detalhado. O item é exatamente pintura, certo?
Pronto, aí o Serviço que de eu. pintura, os subitens, levantamento, embaçamento de paredes internas. O item 1.2, textura acrílica de uma demão em paredes externas. O item 1.3, látex duas demãos em paredes internas e forros sem massa. Item 1.4, látex duas demãos em paredes externas sem massa. Aí você coloca o tipo, que é o local onde você vai aplicar, a unidade, que é, no caso, metro quadrado, o quantitativo, que você vai fazer o levantamento na planilha de quantitativo, o valor unitário, que você vai pegar na planilha que você vai estar consultando, ou vai ser o valor de mercado, e o valor total, que você vai multiplicar o valor unitário pelo quantitativo. Aí, depois disso, você aplica 25%, que é o BDI, e vê o valor global da sua obra. Isso é a planilha 1. Agora, Aline, abre a planilha 2 de composição. Na planilha 2, como eu não fiz alterações nas composições, o que foi que eu fiz? Apenas copiei e colei os itens de composição seguindo a ordem dos itens que eu coloquei na planilha 1. Aí, no caso, Certo? professora, lá tinha quatro subitens. Aí, no caso, eu vou detalhar cada quatro subitens dele, que seria a composição para cada um, é isso? Você vai abrir Ah, no C-Infra, você vai abrir o item emmassamento. Aí vai aparecer do jeito que está na planilha 1, valor unitário, até o valor unitário. O quantitativo quem faz é você. Aí você vai clicar, porque vai estar um hiperlink azul. Aí você vai clicar no hiperlink azul. Aí vai aparecer esse detalhamento aqui, que é a composição, que vai dizer quantas horas de pedreiro, de pintor vai gastar para fazer a pintura, quantas horas de ajudante, quantos quilos de massa corrida, quantas lixas por metro quadrado de alvenaria pintada. No caso desse item aqui, que é pintura. E aí, pessoal, esses números aqui, eles podem variar de acordo até com o material que você vai utilizar. Por exemplo, vocês vão ver que eu posso estar dizendo aqui que eu vou gastar 0,7 quilos de massa corrida base PVA para revestir 1 metro quadrado, para emassar 1 metro quadrado de parede, certo? Mas eu posso ir lá numa loja de material de construção e achar uma massa corrida que tenha um rendimento melhor, que o meu coeficiente seja maior, seja 1 quilograma de massa corrida. Então, eu posso alterar aqui, tirar 0,1, tá me entendendo? Aí, quando a gente altera a composição, porque, ó, repito, do jeito que está aqui, como eu não alterei, eu só fiz copiar e colar do C-Infra. Quando a gente altera, lá na planilha de orçamento detalhada, a gente coloca uma coluna lá no final e bota assim, observação. Aí bota item alterado, composição alterada pelo autor. Por quê? Porque quando você tiver numa licitação, quem quiser saber como está a sua composição, vai lá e clica na sua composição, certo? Então, você pode pegar lá na planilha os valores em reais, né? Valor unitário, ou você poderia ter feito uma pesquisa de mercado, por exemplo, se fosse um item que não tivesse na planilha, e ter feito a sua própria composição. Pronto. além tem como colocar naquela planilha que é detalhada, a outra, que é item por item. Pronto. Baixei. Só para ver se tem mais alguma coisa. Alvenaria, cobertura. Pronto. Essas instalações de lógica e essa embaixo, que é instalações de proteção de descargas
atmosféricas. O que seria isso? Porque SPDA, no caso, pessoal, não são todas as instalações que precisam ter SPDA, que é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. Existe o NBR para você calcular se a sua edificação precisa ou não de SPDA. Você pode observar, no caso aí de Pau dos Ferros, não, porque todos os nossos prédios têm mais de 1.000 metros quadrados. Mas uma das coisas que considera é qual é a área construída do prédio. E a outra coisa que considera é a altura do prédio. Então, assim, uma casa nunca vai ter esse sistema de proteção de descarga atmosférica. E a instalação de lógica, né? No caso, se você quiser deixar, é bom porque hoje em dia todo mundo precisa de ter internet em casa. Então, se você deixar um ponto para lógica, por exemplo, na sua casa, né, que você vai ver que nessa planilha e nessa infra também tem ponto para instalação de lógica e paga por ponto, né? Se você deixar um ponto para lógica, quando o rapaz for instalar a internet na sua casa, já vai ter o cabo passado lá, prontinho, bem bonitinho. Você não vai precisar sair quebrando tudo, parede, alvenaria, laje, não sei o quê, para passar a tubulação e a rede de lógica. entendi, então estaria relacionado à parte da internet, né? Baixa aí mais, Aline, para ver se tem mais alguma coisa. No caso, a SPDA não vai se aplicar esse tipo de obra de vocês aí, não, que é pequeno porte. Só vai até hidrossanitárias, né? Ok. A tabela? Não. Pronto. E... Combate a incêndio, não vai ter na casa de vocês, né? Revestimento, aí você vai fazer aquele levantamento quantitativo dos revestimentos que eu disse. Certo. Pavimentação. Esquadrias e ferragens, você vai fazer de acordo com o quadro de esquadrias do seu projeto. Ok. Pintura, você vai se basear na alvenaria. Esse diverso é o que, tipo, foge do que já foi apresentado lá em cima, né? Por exemplo, aluguel de andaime, vai entrar em diversos. Aluguel de escora metálica, se você for ter alguma laje na sua casa, você vai precisar de escora. Tendo vigas, você também vai precisar escorar as vigas para poder concretar. Aí você vai precisar desse item, diversos. Ok. Aluguel de compactador mecânico, sapinho. Você entra em diversos. Aluguel de vibrador, entra em diversos. Pronto. Aluguel do papa entulho. Pronto, aí no fim dessa planilha tem que dar o valor próximo ao que a gente calculou lá na outra, né? Do CUB. Porque como a obra de vocês é tradicional, não tem como fugir muito do valor do CUB, viu? Tá. Inclusive, cada subitem desse, pessoal, tem que dar parecido com o que você calculou lá nos subitens do CUB, naquela segunda planilha que eu passei para vocês. Tá ok. Pronto, eu acredito que era isto. Certo. Pessoal, de quem está aqui, vocês têm mais alguma dúvida? Professora, deixa eu perguntar uma coisa. Teria possibilidade, eu sei que, enfim, tem a questão do cronograma e tudo mais, dessa entrega ser adiada? Porque, assim, eu falo por mim, acredito, as meninas todas estão na mesma situação aqui, ó, que a gente está fazendo as mesmas disciplinas. Mas, ultimamente, tipo, essa semana tá super lotada. Todos os professores pediram atividades
E parece que quando é a questão do EAD, as atividades sempre são, tipo assim, para a próxima semana e não são atividades assim simples. E aí essa planilha, ela está sendo bem complicada de fazer. E eu digo pelo meu grupo, a gente ainda não teve tempo assim de começar, de sentar para começar a fazer. E aí eu tô meio desesperada porque eu sei que ela é enorme. Liz, não tem como a gente adiar mais, porque já era para ter sido essa semana essa apresentação, e aí eu já vou perder lá na frente. Porque os dois itens que eu vou passar depois dessa planilha, que é a curva ABC e o cronograma físico-financeiro, é pior do que a planilha. Então, assim, vocês vão ter praticamente 2 semanas, uma para fazer a curva ABC e uma para fazer o cronograma físico-financeiro. Aí, se eu perder mais uma semana, eu não tenho como dar a ementa para vocês, e lá na frente vocês vão precisar desse conhecimento e não vão ter. Ah, entendi, professora, tá certo. O negócio só pior. Preocupada, viu? Ave Maria. Mas é bom demais. Quando você começar a fazer, você só vai parar quando terminar. Não, é verdade. As outras planilhas, eu sei que elas são as bem mais simples, mas foi, tipo, depois que você entende e faz a planilhazinha, já é bem mais simples. Aí decola, é. Mas é só a questão, tipo, de entender. Mas aí toda vida que eu vou fazer, mesmo que eu lembre, eu revejo as aulas para não perder nenhum detalhezinho. Pronto, mas na hora que você começar a fazer, você vai começar a entender, aí essa preocupação vai diminuir. Tá certo, professora, obrigada. Por nada. Professora, em relação Oi. às atividades que estavam abertas, a senhora vai abrir alguma? Não, As que foram enviadas era a do, se não me engano, do meio clube, foi isso? foi. Pronto. Foram 2, né? Isso, E 3, que teve a de projetos também. certo. Pronto, professora, no caso, essas que já foram passadas da unidade 1, essa que nós vamos entregar dia 6 já é da unidade 2, né? Não, tudo aqui ainda é da unidade 1. O que vai começar na unidade 2 é aquela planilha da Impacto Protensão, ou aquela palestra da Impacto Protensão que eu convidei vocês para assistirem dia 9. Ah, pois tá certo. Mais alguma dúvida, pessoal? Por enquanto, não. Pessoal, lembrando que até amanhã vocês ainda podem me pedir orientação, até hoje à noite, né? No caso, para receber amanhã. Aí, se vocês quiserem marcar, é só mandar um e-mail, viu? Então tá, já que vocês não têm mais dúvidas, eu agradeço que vocês vieram, porque é muito importante tirar as dúvidas. E espero vocês na próxima semana para apresentar, se Deus quiser. Tchau.